Bom dia, Classe Esperança, tudo bem? Estamos novamente aqui, nesse domingo pela manhã, para aprendermos mais da Palavra de Deus. Já recebemos o alimento espiritual no culto, na mensagem da manhã, e agora nós vamos passar a nossa aula, né? Então, vocês pausem o vídeo para orar, pedindo que Deus abençoe a nossa aula, que nós possamos sair daqui edificados pela Palavra de Deus. Bom, nós vamos continuar a falar, nossa terceira aula sobre o soldado cristão. E todo soldado cristão, aquela pessoa que já conhece o Senhor Jesus, já é salvo por Cristo, ele é revestido de uma armadura para vencer, o combate do mal, as ciladas, de Satanás. E nós vimos a primeira parte da armadura é o capacete da salvação. Então, nós temos o capacete da salvação para nos proteger de todo o mal, Então, nós devemos estar confiantes, e com os pensamentos nossos firmados na palavra de Deus, para que você esteja seguro e que Satanás não vai poder vencer o soldado cristão se ele estiver revestido, do capacete da salvação. Nós temos a figura, lembra essa figura da semana passada? Então, nós somos seres humanos, nós somos pecadores, mas pelo sangue de Cristo nós somos lavados. Essa armadura, ela nos reveste para nós sermos protegidos contra todo o mal, mas o mal espiritual. Então, essa figura representa bem, um ser humano, nós, de carne e osso, ali firmados na palavra de Deus, e o ataque do inimigo não vai nos machucar, não vai nos ferir, não vai nos matar. Nós também combinamos de decorar o versículo, um versículo que nós vamos usá-lo durante todas as aulas, que é de Efésios 6:11. Quem decorou, vamos falar junto? Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmados contra as ciladas do diabo. Então, quem não decorou, durante a semana, vamos decorar que ele é muito útil para a nossa vida espiritual. E hoje nós vamos falar sobre uma nova peça dessa armadura. Vamos ver qual que é a peça? O cinto da verdade. Então, se nós formos lá em Efésios 6:14, a palavra de Deus vai nos falar: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Então, essa primeira parte do versículo, essa parte A do versículo 14, fala desse cinto da verdade, em Efésios 6:14. O soldado romano cingia sua cintura com um forte e largo cinto de couro para segurar quaisquer roupas soltas, dar suporte para suas costas e pernas, manter as outras partes da sua armadura juntas, apoiar a sua espada e proteger seus órgãos vitais. Ele era uma parte importante da armadura e podia movimentar-se com confiança, sabendo que as outras peças não sairiam do lugar. Então, semana passada nós vimos sobre o capacete da salvação, nesse nosso coleguinha, Nós nem demos nome para ele, O nosso coleguinha. E hoje nós vamos ver o cinto da verdade. Como salvos, devemos colocar o cinto da verdade. De que jeito? A verdade é o cinto que mantém nossa armadura junta. Sem o cinto da verdade, tudo fica desorganizado. A verdade dá a você o suporte que você precisa e segura sua espada. Essa verdade é a palavra de Deus, a Bíblia. Lembra quando a gente na sala brinca de espada da verdade? Então, nós colocamos a nossa espada ao ar, é a palavra de Deus. Como
aprendemos da Bíblia? Indo na escola dominical, nos cultos, nos estudos bíblicos, tendo seu momento devocional, memorizando os versículos bíblicos e pensando sobre eles. Como soldado cristão, sua primeira responsabilidade é garantir que você tenha um bom conhecimento da verdade contida na Bíblia. Lembre-se sempre das palavras de Jesus. Então, a palavra de Deus nos fala lá em João 8,32. Vamos abrir nossas Bíblias? O Evangelho de João, no Novo Testamento, capítulo 8, versículo 32. E a Bíblia nos diz assim, né? As palavras de Jesus. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Libertará do quê? Nós somos libertos do pecado, né? Então a verdade, a palavra de Deus nos mostra que nós vamos conhecer a verdade. Qual que é a verdade? É a palavra de Deus. E essa verdade, ela vai nos libertar da morte, do pecado. O que você sabe sobre Deus que o torna confiante em sua guerra sobre Satanás? Então, agora nós vamos ver 3 versículos que vão nos ajudar a nos lembrar quando nós estivermos nessa batalha espiritual. A primeira é o amor e a salvação de Deus, ela que nos ajuda. Então, esse versículo vocês sabem de cor, já falamos ele semana passada, né? Então, vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós temos a salvação, né? Ela é que vai nos deixar confiantes confiantes contra essa luta espiritual. Temos que lembrar que nós somos filhos de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Depois, nós temos a presença de Deus sempre conosco. Vamos lá abrir? É um pouquinho para frente, o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Lembra que nós falamos na aula passada? A parte B, então, se divide na metade, o versículo é a parte final. E a Bíblia nos fala assim, a palavra de Deus: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Que maravilhosa promessa de Deus, né? Um Deus de amor, um Deus de verdade, e que nós sabemos que se está escrito, ele vai estar se cumprindo, já está se cumprindo, né? Então, que nós nunca ficaremos sozinhos, de modo algum, nunca, né? Não é um pedacinho da vida, Deus vai estar com a gente, outro não. Jamais nós estaremos abandonados. E o terceiro versículo que a gente pode usar, lembrar, decorar para nos sentirmos seguros, que fala que nós vamos ser vitoriosos em Cristo. Esse versículo está na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 27. 1 Coríntios, também no Novo Testamento, capítulo 15, versículo 27. Então, a palavra de Deus nos diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós teremos a vitória através de quem? De nós mesmos? Das nossas forças? Das nossas armas? Não. Por causa de Cristo Jesus, da morte dele, né? Através do sangue dele derramado, nós somos perdoados dos nossos pecados e através de Cristo nós teremos a vitória. Se você está aprendendo a palavra de Deus e colocando o cinto da verdade todas as manhãs, está então preparado para enfrentar Satanás. Quando ele tentar você a duvidar da bondade de Deus, o cinto da verdade ajudará a proteger você, porque pode lembrar o que você aprendeu sobre Deus e as suas promessas, né? Então, nós temos os 3 versículos que confirmam isso, né? Que o Deus nos ama, Ele é um Deus de salvação, Ele nos escolheu, né?
Ele está presente com nós, nunca vai nos abandonar e nós seremos vitoriosos, né? Vitória sobre quem? Sobre o mal, sobre Satanás, né? Nós estaremos um dia com Deus nos céus. Então, nessa morada eterna, como nós já vimos nas outras lições, isso é a vitória. Outra maneira de colocar o cinto da verdade é ter a certeza de que você é sempre verdadeiro em tudo que faz. O Senhor, Jesus, chamou Satanás de pai da mentira. Olha como que é sério o que nós vamos ler agora. Abram lá a Bíblia, volta lá no Evangelho de João, capítulo 8, 44. Nós estamos falando sobre o cinto da verdade, né? O cinto daquela... Só podem usar os que são salvos, os que são filhos de Deus. Olha o que a palavra de Deus nos fala sobre Satanás. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da verdade, e pai da mentira, desculpa. Então, olha lá, os que não são filhos de Deus, a Bíblia está falando que são aquelas pessoas que ficam satisfazendo os desejos de Satanás, são filhos de Satanás. Então, ou você é filho de Deus, ou você é filho de Satanás. E a Bíblia fala que em Satanás não há verdade. Leia na sua Bíblia e não há verdade. E que ele profere mentira, né? Ele é mentiroso e ele é pai da mentira. Então, a gente pode imaginar o seguinte, que quando a gente mente, nós não estamos agradando a Deus. Nós não estamos agradando o Espírito Santo de Deus, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Então, é muito sério isso, porque a Bíblia fala que o mentiroso é filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. Nós somos filhos de um Deus verdadeiro, Deus de verdade, da verdade, o Deus da luz, né? Então, Satanás fica feliz quando você fala tanto mentirinhas como uma mentira grande, porque não tem tamanho o pecado é um só, né? Você pode falar uma mentirinha pequenininha ou uma mentira muito grande, você está pecando. E nós sabemos que todo pecado entristece o Espírito Santo de Deus que habita em nós, né? Então, é muito sério. Quando você pensar em mentir, você pensa, né? Pare e reflita nesse versículo e pense assim, eu sou filho de Deus ou sou filho do diabo? Então, se eu sou filho de Deus, eu tenho que falar a verdade. No próximo versículo que nós vamos ver, que é em João também, no capítulo 14, versículo 6, Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se Satanás, ele é o pai da mentira, Cristo, ele é a verdade. Cristo é a vida. Ele é a única pessoa que pode nos levar a Deus, né? Então, nós estudamos a Trindade, nós vimos que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são uma só pessoa, mas com funções diferentes, né? Deus Pai, Criador, está lá sentado nos céus. Nós temos Cristo que veio porque o homem pecou e Deus viu que todos iríamos morrer em nossos pecados e delitos, né? Que é o salário da morte. E aí ele enviou seu único filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, quer dizer, não morra, não tenha a morte espiritual. A morte física, tudo bem, mas não a morte espiritual. E nós temos o Espírito Santo que habita em nós, né? Que nos faz lembrar da palavra de Deus, que nos ajuda, né? Quando nós estamos errados, ele nos acusa. Lembra disso? Então, Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade, né? Então, nós, em Deus, em Cristo, nós temos a verdade. Por isso que é o cinturão da verdade, né? Jesus,
é a sua proteção contra as tentações de Satanás, para que você não minta. Então, quando você decora e disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você não pode mentir, né? Porque se o Espírito Santo não está nos ajudando a sermos mais parecidos com Deus, então nós não podemos mentir, porque Jesus, ele veio ao mundo, andou aqui na terra, né? Falou de Deus Pai, fez milagres, mas ele nunca pecou. Se ele nunca pecou, então ele nunca mentiu. Peça a Jesus para te ajudar a falar sempre a verdade, né? Porque no Salmo 19:4, são muitos versículos que falam sobre a verdade, mas um deles diz, né? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, isso está escrito lá no Salmo 19:4. Então, que se nós meditamos na palavra de Deus, por isso que falou lá no comecinho, se você de manhã se lembrar desses cinto da verdade, se estiver em comunhão com Deus, ler a Bíblia, orar, nós já vamos estar com o coração na presença de Deus. Então, não vai ter lugar para o pecado, não vai ter lugar para mentira. Por mais difícil que seja, nós sempre temos que falar a verdade. Às vezes você é até tentado a mentir para não apanhar, para não ficar de castigo, né? Mas isso não é próprio de um filho de Deus. Mesmo que a verdade seja dura, ela sempre tem que ser usada, né? Aí, eu vou apresentar para vocês um livro que nós usamos na nossa denominação, na nossa igreja, não é só no Riacho Grande, mas em todo o Brasil, que se chama o Breve Catecismo. E esse Breve Catecismo, ele tem perguntas e respostas sobre as doutrinas da nossa igreja. Então, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, e vem a resposta provando com a Bíblia, tá? É uma forma de estudo, de organizar o estudo e tirar todas as dúvidas que nós temos. Então, às vezes, o pastor está pregando e ele fala, então lá no Breve Catecismo, na pergunta tal, e aí ele lê a pergunta e lê a resposta. Então, quando nós voltarmos na igreja, eu levo o Breve Catecismo para vocês conhecerem, né? E tem o catecismo ele ilustrado para crianças, né? Que com uma leitura bem mais simples. Tem esse breve catecismo e tem o catecismo completo, que ele é bem aprofundado. Então, durante a vida nossa, né, na igreja, ele é um bom instrumento para o estudo da palavra de Deus, para nos auxiliar com aquelas perguntas, né? Aquelas dificuldades que nós temos. O pastor usa nas pregações, nos estudos. Então, vocês vão conhecer o breve catecismo, né? E uma das perguntas do breve catecismo, nós vamos ver que ele fala do nono mandamento, né? O que é o nono mandamento? Então, vai falar assim, ó, o nono mandamento, que está lá em Êxodo 20, capítulo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mas o que tem a ver isso com a nossa lição? Se eu não vou dizer, né, nada falso contra o meu próximo, então é porque eu estou falando a verdade, né? Aí vem a pergunta, né? O que nos ensina o Nono Testamento, né? Aí vem a resposta no Breve Catecismo. O nono mandamento nos ensina a cultivar o amor pela verdade. Proíbe tudo que é prejudicial à verdade ou injurioso, tanto a nossa reputação como a do nosso próximo. Então, no mandamento, explicando esse mandamento, uma das partes dele, da explicação, nos diz que nós não podemos faltar com a verdade, nós temos que cultivar amor pela verdade.
né? Olha como não é uma coisa simples. O que é cultivar? Você você vai cultivar uma planta, desde a sua sementinha, você tem que regar, adubar, né? Ela tem que pegar sol, de tanto em tanto tempo você tem que replantar, né? Você tem que adubar. Então, é isso que nós temos que fazer. Estudando a palavra de Deus, conhecendo esse Deus, né, da verdade, o Deus de amor, nós vamos aprender em nossas vidas, como um bom soldado, a cultivar o amor pela verdade, né? Então, jamais que eu vou falar uma mentira quando me perguntarem alguma coisa sobre alguma situação, alguma pessoa, porque nós vamos lembrar que no mandamento nos proíbe disso, né? Então, se ele fala que nós não podemos dizer falso testemunho, então nós não podemos mentir. Quando você tem uma boa consciência por ter colocado o cinto da verdade, poderá enfrentar o inimigo sem medo de ter a certeza da vitória. Então, Deus vai nos dar a vitória. A pessoa, uma vez salvo, salvo para sempre. Ele nunca vai perder a salvação, mas não é por isso que nós vamos viver uma vida em pecado, uma vida entristecendo o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos fazer isso. Então, cada dia mais nós temos que estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, para o Espírito Santo nos ajudar, né, a ficarmos parecidos com Deus, né? Então, essa foi a nossa lição da semana, a segunda parte da nossa armadura, né, a armadura de Deus. Então, nós já vimos o capacete da salvação e o cinto da verdade. Que vocês possam rever essa aula, rever alguns versículos, meditar nesses versículos, né, para que eles fiquem guardados em seu coração e que Deus ajude que a gente nunca caia na tentação, né, na tentação do diabo de mentir, nem enganando, né, a nós mesmos, aos nossos pais, ao nosso próximo. Amém?